Olá, sejam bem-vindos à nossa análise da obra de Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu. A gente vai começar pelo capítulo 1, que explora uma ideia, fascinante, a descoberta da alma coletiva. E tudo parte de uma pergunta que, de cara, já bagunça um pouco a nossa forma de ver as coisas. E aí, o que se pensa? A psicologia de alguém é uma coisa só dela, puramente individual? Olha, a primeira resposta que vem na cabeça é: claro que sim, né? Afinal, meus pensamentos, meus desejos, meus medos são meus. Mas será que é tão simples assim? E é aí que Freud chega para virar o jogo. Ele vai dizer que, desde o comecinho, a nossa psicologia individual já é, na verdade, psicologia social. Mesmo quando a gente acha que está sozinho com nossos pensamentos, o outro está sempre lá, de alguma forma. Nossa vida psíquica, para ele, não existe sem as nossas relações. É só parar para pensar, né? Desde que a gente nasce, o outro está presente. Seja como um modelo que a gente imita, como objeto do nosso amor, alguém que nos ajuda a sobreviver, ou até mesmo como um adversário. Ou seja, a nossa mente nunca está vazia, nunca está 100% sozinha. Mas olha, essa influência do dia a dia é até sutil perto do que acontece quando a gente entra numa multidão. Aí a coisa fica muito mais radical. É aqui que a coisa fica bem estranha, para dizer o mínimo. Acontece uma transformação profunda, às vezes até chocante, quando uma pessoa entra no que o Freud vai chamar de massa psicológica. Já aconteceu de verem isso? Alguém super calmo que de repente fica agressivo num protesto? Ou uma pessoa super racional que embarca numa ideia completamente maluca só porque está em grupo? Fica a pergunta: como é que alguém pode mudar tanto assim a ponto da gente mal reconhecer? O contraste é absurdo. A pessoa que, sozinha, é toda culta, racional, cheia de princípios, quando entra na massa pode virar outra coisa. Alguém mais bárbaro, instintivo, irresponsável. É como se ela simplesmente despencasse alguns degraus na escada da civilização. Então, o ponto principal é esse. Não estamos falando de uma mudançazinha de humor, não. É uma modificação psíquica completa. E para conseguir explicar esse fenômeno, o Freud vai buscar ajuda no trabalho de um sociólogo francês, um cara chamado Gustave Le Bon, que foi um dos primeiros a descrever essa transformação maluca. O Le Bon, então, chega com um conceito que é super revolucionário para explicar o que acontece ali no meio da multidão. A ideia de uma alma coletiva. E essa ideia é poderosa. O que o Le Bon está dizendo é que quando um grupo de pessoas se junta e forma uma massa, elas deixam de ser só um amontoado de indivíduos. Elas passam a ter uma espécie de mente própria, uma alma coletiva. Viram uma entidade nova, temporária. A chave é entender isso aqui. A massa não é só a soma das pessoas, é tipo um organismo novo, provisório. E as pessoas, elas viram só as células desse organismo. Sabe, as características de cada um, a personalidade, a inteligência, tudo isso meio que some, se dissolve. O que passa a valer são as características desse novo ser, a massa. Então, resumindo a ópera, a tal da alma coletiva é essa entidade temporária que surge e faz com que todo mundo ali sinta, pense e haja de um jeito totalmente diferente do que faria sozinho. A personalidade consciente, o eu de cada um, simplesmente apaga. Tá, mas como é que isso acontece na prática? Qual é o mecanismo? Bom, o Le Bon não ficou só na descrição. Ele foi além e tentou explicar na mecânica por trás disso. Ele identificou 3 causas principais que fazem essa transformação toda acontecer. Vamos passar por cada uma delas. A primeira é um sentimento de poder invencível. A segunda é o que ele chama de contágio mental. E a terceira, que é talvez a mais importante, é a sugestionabilidade. A primeira causa, a do poder invencível, é até meio intuitiva. Pensa só, no meio de uma multidão, a pessoa fica anônima. E com o anonimato, some também o sentimento de responsabilidade. Aí, aquela pessoa se sente poderosa, invencível, e aqueles instintos que a gente costuma reprimir o dia a dia, sozinhos, ali eles encontram a porta aberta. A segunda é o contágio mental. É quase como um fenômeno hipnótico. Sabe como um bocejo se espalha numa sala? Na massa é a mesma coisa, só que com emoções e ações, e numa intensidade 1000 vezes maior. Um sentimento, uma ideia, um ato, aquilo se espalha como fogo e contamina todo mundo, a ponto da pessoa até sacrificar o próprio interesse pessoal em nome do grupo. E aí a gente chega na terceira e mais decisiva causa, a sugestionabilidade. Aqui, pro Le Bon, o indivíduo entra num estado muito parecido com o de hipnose. A personalidade consciente dele, a capacidade de pensar, de criticar, simplesmente desliga. E ele se torna uma esponja.
totalmente aberto e obediente a qualquer sugestão que venha da massa. Essa frase do Le Bon resume tudo de forma perfeita. A pessoa não é mais ela mesma, vira um autômato. A vontade própria dela se torna impotente, não guia mais nada. É uma ideia bem assustadora, né? Mas, se a personalidade consciente se apaga, o que surge no lugar dela? É exatamente nesse ponto que o Freud pega as ideias do Le Bon e conecta tudo com um dos seus conceitos mais importantes, o inconsciente. Pro Freud, é como se a massa viesse e desmontasse toda aquela superestrutura que a gente constrói a vida inteira, sabe? As camadas de educação, de civilização, de repressão, tudo isso cai por terra. E o que sobra, o que emerge, é a base de tudo, o nosso inconsciente, que seria um fundamento primitivo e comum a todos nós. E como é então essa pessoa que regrediu para esse estado? Ela se torna impulsiva, volúvel, guiada totalmente pelo inconsciente. Não tem espaço para dúvida ou incerteza. Vai de um extremo ao outro num piscar de olhos. Ela respeita a força e, curiosamente, até quer ser dominada. É, em suma, o despertar daquele ser primitivo que vive dentro de cada um de nós. Então, a grande sacada deste primeiro capítulo é a seguinte: a massa não cria nada de novo na pessoa. Ela só funciona como uma chave que destrava e revela uma parte da nossa mente que já existe ali, adormecida, um inconsciente que é, ao mesmo tempo, primitivo e compartilhado por todos. Ok, mas isso deixa uma pergunta no ar, e uma pergunta bem séria. Se o indivíduo vira um autômato, se a vontade dele some, quem é que está no controle? Se ele é um hipnotizado, quem é o hipnotizador? A resposta para essa pergunta a gente começa a encontrar no próximo capítulo, onde vamos falar sobre o papel do líder e de uma força que, para Freud, amarra tudo isso, a libido. Então, continue acompanhando a nossa análise de psicologia das massas. Até a próxima!